Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Eu vou postar ele um pouco atrasado em relação ao horário lá, que eu estou gravando um pouco depois do horário. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma introdução à produção de animais, algum desse tipo de produção, e alguns conceitos em produção animal. Como vocês podem ver, eu já projetei a tela aí da aula de hoje. Vou tirar meu vídeo aqui e nós vamos começar, ok? Antes disso, lembrando que eu vou passar um trabalho para vocês, mas no meio da apresentação eu mostro, tá? Tá ok? Deixa eu ir para a apresentação aqui. Está gravando já? Beleza. Então, o tema da aula de hoje é principais criações ou técnicas. Então, a gente vai conhecer um pouco as principais atividades de produção animal, né? Então, antes de conhecer um pouco disso, a gente tem que pensar um pouco sobre criação animal, né? Então, independente da espécie que a gente for criar, tem um modo como a gente vai criar. São os tipos de criações, como vocês podem ver aqui, né? E quais tipos de criações que a gente pode utilizar? Os mais conhecidos atualmente são esses três modelos. A extensiva, esse tipo de criação a gente também chama de sistemas de produção. Aqui eu chamei de tipo de criação, mas é muito comum vocês encontrarem como sistemas de produção. Então, tem um sistema de produção animal numa forma extensiva, tem o intensivo, que é o contrário do extensivo, e tem o semi-intensivo. Ainda tem o super-intensivo, que nós vamos chegar a falar deles agora. Né? Então, essas são as três formas. O que diferencia cada uma delas é o método de produção. O que é o método de produção? A técnica é utilizada. Por exemplo, o sistema de produção extensivo, deixa eu ligar o marca-texto aqui. Esse sistema de produção extensivo, ou extensivo, como está aqui, né? É o método mais simples. Então, se você for pensar, por exemplo, na criação de gado, é você utilizar só o pasto com sal mineral. É o jeito mais simples. Então, sem muita aplicação da técnica, sem muito cuidado com os índices de produção, né? O oposto dele, em que você investe mais em mão de obra, técnica de produção, monitoramento, anotação, cuidado, isso tudo, é o sistema intensivo. O oposto aqui. Lógico, ele vai ser mais caro, mas você tem um nível de produção maior, de melhor qualidade e o giro mais rápido. À medida que eu vou melhorando meu sistema de produção extensivo e tornando ele mais organizado, utilizando mais técnica de produção, eu vou mudando aqui do extensivo para o intensivo, então eu vou entrando no semi-intensivo, né? Eu mudo para um semi-intensivo até eu chegar no sistema intensivo propriamente dito. Antes de falar, mas o melhor é o intensivo, então todo mundo tem que criar só o intensivo, né? Se o melhor é ele, então por que existem as outras formas? Por que todo mundo não faz só isso? Então é o que a gente tem que pensar aqui agora. Por que só não existe só o sistema intensivo, já que ele é o melhor? Porque tem outras coisas que você tem que considerar na hora de escolher qual tipo de sistema de produção você vai usar. Independente do animal, da espécie animal que você vai criar, você tem que considerar alguns fatores. Por exemplo, o objetivo da produção. Aí eu vou pensar, supondo que seja uma criação de gado. Então eu vou criar esse gado para quê? Para produzir carne, para produzir leite. Vamos mudar então para avicultura. Vai ser frango de corte, ave de postura. Então tem que pensar logo isso. Uma área disponível. Eu tenho uma fazenda grande, uma fazenda pequena, eu tenho muita área, pouca, né? Aqui eu não botei infraestrutura, né? Mas também entra aí nessa área de área disponível ou capital investido. Você vai pensar, por exemplo, tem água, tem reserva de água nessa área? Não tem, é fácil, vai ter que cavar um poço artesiano, um semi-artesiano, até em mediano. Por exemplo, se for peixe, né? Então, eu vou produzir que tipo de peixe? Então, é peixe para filetar, é peixe para vender vivo. Então, eu vou precisar de muita água, de pouca. Área disponível, já falei, capital investido, né? Isso é um dos principais, né? Que a gente tem que
pensar de qualquer criação. Então, quanto que eu tenho para poder investir nessa criação, né? Então, eu tenho muito dinheiro, posso comprar animais melhorados geneticamente, né? Animais que a gente chama de padrão genético de qualidade para melhorar o padrão genético do rebanho. Eu posso ter instalações boas, modernas, automatizadas. Não, dinheiro não dá para isso, então tem uma instalação mais simples, rústica e funcional, né? Dê para fazer o serviço. É simples, mas dá para fazer o serviço. Qual a mão de obra disponível? Vai ser mão de obra familiar, só a família vai trabalhar, vai ter funcionários contratados, quantos, né? Para qual o tamanho do plantel que eu vou trabalhar, né? E, por último, mercado consumidor. Então, o que eu vou produzir? Eu vou vender para quem? Vou vender nas feiras, eu vou vender por encomenda, eu vou entregar na indústria, né, para processar e aí já despachar. Por exemplo, o gado, né? Criador de gado não vende na feira, não vende direto para o consumidor, ele vende para a indústria, que é para o frigorífico, né? Produtor de leite, a maioria deles também. Os produtores de leite, pequenos produtores, às vezes pega lá e não vende para o laticínio, mas faz derivados, né? Já vai o objetivo da produção e capital investido, já vai pensando, mudando a produção em função dessa, desses fatores, né? Então, a gente tem que considerar todos esses fatores antes de definir se a gente vai utilizar um sistema intensivo ou extensivo, né? Ou semi-intensivo. Às vezes eu tenho um recurso, mão de obra, tenho um pouco de capital, mas não tenho o suficiente para começar uma criação muito tecnificada. Então, eu posso fazer um semi-extensivo. Às vezes eu quero muito começar a produção, sei lá, de peixe, por exemplo. Mas o capital é muito pouco. Então, mas eu tenho uma área que tem muita água, passa um rio no fundo, né? Ou tem uma nascente lá. Então, tem muita água. Dá para eu fazer um sistema extensivo, né? E começando com ele. E à medida que esse sistema for dando lucro, eu posso ir melhorando ele. Isso são formas de pensar, né, nesse sistema de produção animal. Como você pode começar ou como você pode conduzir, ou escolher como você vai começar esse tipo de produção. Independente aí, nós não falamos ainda da espécie, né? Então, o sistema de produção ele pode ser extensivo, semi-intensivo, intensivo e superintensivo. O superintensivo é o que a gente chama atualmente de, você já deve ter ouvido falar o termo agricultura 5.0, né, ou 4.0, né, ou agricultura de precisão. Na área animal é a mesma coisa, né? Na pecuária de precisão, a zootecnia 4.0, 5.0, são normalmente sistemas de alto investimento, né? Normalmente é feito por empresas, não por grupos familiares, um alto investimento em tecnologia, em equipamentos, em mão de obra, em animais também mais qualificados, para ter um sistema de produzir produtos com alta qualidade e em grande escala, né? Mas nós vamos falar dele mais à frente. Aqui nós temos uma foto mostrando, né, o sistema de produção de bovinos predominante no Brasil, que é a pasto. É isso, essa foto aqui de baixo. Na foto de cima e do lado direito, a gente tem um sistema predominante de engorda de frango de corte, que é um sistema intensivo muito bem desenvolvido aqui no Brasil, né? Um exemplo de sistema intensivo, né, que é engorda de frango de corte. Normalmente esses frangos engordam em 42, 45 dias, né? Então ele sai de 20 de um dia para um frango de 3 quilos em 42 dias. A gente não pode dizer que um sistema desse não é intensivo, né? Então vocês podem ver aí que o nejador está de jaleco aqui com cuidado, tem essas linhas aqui, ó, isso aqui são comedouros, cada pratinho desse aqui são comedouros com ração, essa tubulação distribui a ração. Você pode ver que tem iluminação, é todo fechado, tem controle de ventilação, controle de temperatura, então é bem tecnificado esse sistema de produção de frangos. Eu já falei um pouco deles, mas aqui a gente vai exemplificar, né, explicar bem a diferença do sistema extensivo para o sistema intensivo. Ok? Vixe, veio o contrário. Vamos lá. Então, o que caracteriza o sistema extensivo de criação? Então, vamos lá. Primeira coisa, os recursos naturais são explorados ao máximo. Por exemplo, né, você tem pasto.
Então, a pessoa aproveita lá o máximo que aquele pasto pode dar, o máximo do período chuvoso em que o pasto cresce de uma forma mais fácil, né? Então, você não está irrigando, a chuva está vindo naquele período naturalmente, né? Utiliza pouca mão de obra, né? Baixo investimento, então a pessoa não investe tanto, por exemplo, eu dei o exemplo da pecuária, né? Então, o que que eu poderia investir lá? Eu poderia investir em adubação e pastagem, eu poderia investir em pastejo rotacionado, hum? Eu poderia investir em animais que respondem melhor, um pasto melhor, eu poderia investir em produção de silagem, eu poderia investir em irrigação de parte da pastagem, aí eu ia mudar esse sistema de criação a pasto extensivo já para um semi ou até um intensivo, não é isso? Pouca técnica de produção, isso aqui é um dos principais itens que caracteriza o sistema extensivo. Os principais são aproveitamento máximo dos recursos naturais, por exemplo, a pastagem natural que tem lá, né? Solos de boa qualidade, aí a pessoa não quer adubar, fonte de água como o rio, riacho que passa na propriedade, né? Você vai utilizando os recursos que tem, que já tem lá de forma natural na propriedade. Hum? Então, além desse primeiro, por isso que eu botei ele primeiro, tem esse aqui, ó, pouca técnica de produção. Na verdade, é pouco uso das técnicas de produção, porque as técnicas de produção já existem, né? Mas quando você não aplica ela dentro de um sistema de produção, você está usando um sistema extensivo. O que seria isso? Por exemplo, eu dei um exemplo agora de gado. Agora eu vou dar um exemplo de aves, né? Então, aves, a gente já sabe que ela sofre muito com calor. Então, se você cria num ambiente quente, você tem que pensar se o meu galpão tem que ter sombra, ele tem que ser ventilado para diminuir o calor, não é isso? Ele tem que ser aberto para facilitar essa ventilação, tem que ter cortinas. Quando os animais chegam jovens, eles sofrem com o frio, né? Aí você tem que aquecer eles. Então, já tem que pensar uma fonte de calor para aquecê-los. Quando eles estão adultos, eles sofrem com calor. Então, você tem que pensar numa fonte uma forma de refrescar esses animais. Sabe, de quando eles chegam no galpão até eles sair para o abate, eles vão crescer muito. Então, eles vão passar por várias fases do crescimento do corpo dele. Cada fase dessa, você tem que dar um tipo de ação diferente para acompanhar o crescimento da ave. Então, se eu faço essas mudanças de rações, eu estou usando a técnica de produção. Se eu não faço, eu deixo só uma ração do começo ao fim, eu já não estou usando a técnica de produção. É mais fácil para mim, mais conveniente. Deixo só uma ração, deixo lá e vou usando, né? Mas aí o animal até vai engordando, no tempo ele vai engordando, porque ele está comendo, mas vai demorar isso acontecer. Não vai acontecer na mesma velocidade do frango industrial. Então, não coloca o ventilador, o animal sofre por estresse. Então, não coloca o sistema de bebedouro para os animais beber água limpa. Então, ele vai consumir menos, porque vai beber menos água, vai se estressar com calor e vai perder desempenho. O que que faz? Eu não deixo eles todos no galpão, eu solto uma área para ele pastejar e deixar eles brincando lá. Mas aí vai criar, já vai mudar para aquele sistema que a gente chama de caipira, né? Ou sistema de subsistência. O que é o sistema de subsistência? É um exemplo de sistema extensivo. É aquele tipo de criação que normalmente é produção familiar e cria basicamente para o consumo, né? Então, cria os porcos ali na granja só para vai engordando ele, com vários tipos de comida, aproveitamento de restos de alimentos, para o próprio consumo da família e, às vezes, quando tem muito, vende um excedente. Então, isso é criação de subsistência, né? Do outro lado da moeda, a gente tem um sistema intensivo. O que que é esse sistema intensivo? Então, normalmente é um sistema que tem investimentos altos, você vai investir em tecnologia, em equipamentos mais modernos, estruturas mais modernas, instalações mais modernas. Com isso, você pretende encurtar o ciclo de produção, por exemplo, engordar o frango mais rápido, engordar o gado mais rápido, né? Engordar o peixe mais rápido, fazer a galinha produzir mais ovos, fazer a vaca produzir mais leite. Né? Aí você encurta o ciclo de produção, né? Então, seu capital gira mais rápido, né? O sistema intensivo é caracterizado pelo
alto uso do conhecimento zootécnico, então vou criar gado, o que que sabe sobre gado? Eu vou criar gado leiteiro. Então, o que que eu sei sobre criação de gado leiteiro no Tocantins? Qual é a melhor raça? É uma Gir, é uma holandesa, é um girolando, né, um cruzado? Eu vou criar um sistema intensivo, então qual vai ser o melhor tipo de ordenha? Tem vários tipos de ordenha. Tem ordenha mecânica para dois, três animais por vez. Qual o tamanho do meu rebanho? Eu preciso de quantos animais por vez? Uns quatro. Esse sistema ele é intensificado também na administração, que é outra diferença bem grande aqui entre os dois, né? O modo como você é administrado. Então, o sistema intensivo ele é administrado mais como uma empresa. E uma empresa sempre visa o quê? Os lucros, né? Então, a produção animal nesse sistema tem que dar lucro. Então, eu gasto quanto para produzir aquele frango? Quanto que eu estou vendendo ele? Eu gasto quanto para a vaca produzir o leite? Quanto que está o preço do leite? Tá? Vai compensar? Então, tem que ter tudo anotado, tem que ser um gerenciamento, né, desse sistema bem mais preciso. Uma administração melhor também. Aproveitamento dos espaços. Muitas vezes, o sistema intensivo, né, ele utiliza condensa, né, cria vários animais em pequeno espaço. O exemplo disso a gente viu ainda agora há pouco, foi as fotos aqui das aves, né, um exemplo. E além disso, tem muito desses sistemas são confinados, como confinamento de bovinos, ali a foto a gente viu o confinamento de aves, suínos, peixes em tanques com alta lotação, né, várias quantidade elevada de peixes por metro quadrado. Tudo isso é um exemplo de um melhor aproveitamento dos espaços. Aqui a gente tem alguns exemplos de sistemas extensivos. Vocês podem ver aqui, ó, são vacas holandesas no pasto, né? A gente pode ver que a quantidade de área é bastante grande para poucos animais. Produção de suínos. A gente vê que isso aqui é uma produção de suínos solta, né? Numa área, né? Num terreno aqui, quase não tem capim, você não vê um coxo, nem um bebedouro, não vê separação por categorias, né? Tudo isso é conhecimento zootécnico, né? Como é que vai criar? Vai separar por categorias, vai castrar, não vai castrar, qual raça vai criar, qual tipo de ração. As aves aqui do mesmo jeito, né? Aves soltas aqui no quintal, misturadas, umas menores, outras maiores, né? Macho com fêmeas. Também não tem separação, não tem padrão, não tem organização, né? Isso são exemplos de sistemas extensivos. Não tem zero de organização? Não, tem alguma organização, né? Alguns deles, mas muito pouco. Alguns exemplos de sistema intensivo, né? Como eu falei agora há pouco, piscicultura, você está vendo que isso tudo aqui do lado, né? Agitando água, são os peixes, né? Pegando a ração. Então a gente vê a quantidade de peixe aqui nesse tanque muito elevada. A avicultura de postura é um exemplo clássico, vocês estão vendo aqui, ó, os animais estão em gaiolas, né? Então, é o que a gente falou de aproveitamento dos espaços, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, essas galinhas estão na gaiola, os ovos delas são aqui embaixo. Embaixo delas tem outras galinhas e os ovos saem lá embaixo. E acima dela tem outras galinhas que os ovos saem aqui, ó, acima das que estão aqui. Então, isso aqui a gente chama de bateria, né? Bateria de gaiolas, que é um conjunto de gaiolas, uma em cima das outras, né? 3 andares, 5 andares, 6 andares. E aí você coloca várias aves dentro do mesmo galpão, né? Um jeito de aproveitar bem os espaços. Então, um sistema intensivo. Outro sistema aqui, eu coloquei só uma foto para representar aqui a apicultura, né? Mas ele pode ser criado tanto no sistema extensivo quanto intensivo ou semi-intensivo. Depende de como você vai conduzir, escolher conduzir a produção. Nós falamos do intensivo, do extensivo, do intensivo. Agora não falar dos outros dois, que é o semi-intensivo e o super-intensivo. O semi-intensivo, né, é um sistema intermediário, você está mudando do sistema extensivo, do mais simples para o mais tecnificado. Então você está nessa fase intermediária, né? O que é uma fase intermediária? Porque você já usa algumas técnicas de produção, por exemplo, já tem gente que separa por categoria, né, mais fêmeas. Por exemplo, bovino, o cara cria lá no sistema extensivo, mas ele já separa, faz um lote de macho para engorda, separa as fêmeas para reprodução.
aplica as vacinas, já tem uns cuidados ali de fazer as vacinas tudo direitinho, tratar de alguma doença. As instalações são mais rústicas e simples, mas são funcionais, né? Por exemplo, um curral lá que você não tem um tronco todo especializado e tudo, mas ele dá para fazer todo o serviço de ferrar o gado, separar, apartar, pesar, embarcar. Hum? Você já tem um cuidado com a alimentação, não deixa os pastos se deteriorar. Então, aí já é um sistema semi-intensivo. Você aumenta a taxa de lotação dos pastos. É sistema super intensivo, né? E se caracteriza por sistemas mais tecnificados que a gente tem, né? A principal característica desses sistemas é produção em alta escala, né? Alta densidade de animais por áreas, sistemas automatizados, não fala desses sistemas. O que é sistema automatizado? São sistemas que você vai diminuindo o uso da mão de obra, porque você tem equipamentos que fazem serviço de forma robótica, né? De forma que você controla o equipamento lá pelo centro de comando, ou deixa ele programado e ele já faz lá sozinho. Por exemplo, alimentador automático para frango, para suínos, tem muito isso. Aeradores na piscicultura, ordenhas automáticas nas vacas leiteiras, tudo isso é um exemplo de sistemas automatizados. Usa as técnicas mais avançadas de produção, então, por exemplo, eu vou trabalhar na reprodução de bovinos, aí eu quero um sistema bem intensivo. O que eu vou fazer? Não, vou lá, eu quero um sistema simples, o que eu vou fazer? Na reprodução de bovinos, um exemplo só. Eu vou passar lá do mais simples até o mais tecnificado, na reprodução. Então vamos lá, na reprodução de bovino, o sistema mais simples, o que eu vou fazer? Eu deixo o boi junto com as vacas lá no pasto, uma hora ele vai cobrir elas, vai emprenhá-las, beleza. Vai conseguir reproduzir. Mas aí eu vou ter o controle, qual boi que cobriu qual vaca? Não sei, eu sei que a vaca está prenha, que sei que aquele bezerro vai ser dela, mas quando é o pai dele, muitas vezes não dá para saber. Hum. Aí eu posso mudar para uma monta controlada, o que é isso? Eu vou selecionar qual touro vai cobrir qual vaca. Como é que eu faço isso? Eu deixo o touro na baia. Eu vou usar, por exemplo, um rufião ou uma técnica de identificar quando a vaca está no cio, ó, já melhorei uma técnica. E aí pega essa vaca no cio, leva aquele touro e aí ele cobre ela. Só ele vai cobrir ela. Então, se ela ficar prenha, vai ser daquele touro. Eu já sei quem é o pai da cria, né? Ah, eu quero melhorar, porque isso ainda dá muito trabalho. Então, a forma mais rápida não dela emprenhar de um touro de alta qualidade? Tem inseminação artificial. Então, para fazer inseminação, eu vou fazer o quê? Eu tento descobrir que a vaca está no cio, comprar os equipamentos, os materiais de uso da inseminação e compro um sêmen, né, uma dose de sêmen de um touro de alta qualidade, padrão genético provado. E aí eu vou inseminar aquela vaca. Aí eu já mudei, já não é mais um sistema extensivo na reprodução, já é um sistema intensivo. Aí agora eu quero um super intensivo. Aí o que eu posso fazer além da inseminação artificial? Melhor ainda que isso na reprodução. Eu posso fazer uma inseminação artificial em tempo fixo, que eu vou aplicar hormônios na vaca para ela ciclar no dia certinho que eu quero. Eu já vou lá e insemino na data certa. Além disso, eu posso fazer uma super ovulação na vaca. Eu quero vários bezerros daquela vaca, porque ela é muito boa. Eu quero espalhar material genético dela e vender para todo mundo. Posso fazer uma super ovulação, posso fazer uma transferência de embrião. São técnicas mais caras, né? Mas normalmente você vai usar também, ó, em animais melhorados, animais de qualidade genética comprovados, né? Então, que vão responder a tudo isso que você vai fornecer para esse animal produzir mais, né? Que adianta você ter a melhor ração do mundo, a melhor técnica de produção, o maior ambiente confortável para o animal, se ele tem uma genética ruim, não consegue, né, produzir com o desempenho que você espera, né? Então, visa altos lucros também, que é um sistema intensivo, né? Alta densidade de animais por área. Isso aí, principalmente, a gente vê em suinocultura, piscicultura e avicultura, esse sistema super intensivo, né? Que a gente chama de avicultura industrial, suinocultura industrial, né? E uso técnicas, como eu falei, mais avançadas de produção. Dei um exemplo aqui do bovino, né? Gente, eu sou mais da área de bovinos, então eu acabo dando mais exemplo disso, mas também tem as outras áreas. Aqui a gente tem exemplo disso, ó, dos sistemas super intensivos. A gente tem aqui vacas sendo ordenhadas no sistema de ordenha mecânica chamado de carrossel. Elas entram, você vai dar um giro com elas e vai estar fazendo aqui a ordenha enquanto isso. Quando ela acaba o giro dela, ela acabou de fazer a ordenha, ela sai, outra entra no lugar dela e já vai girando aqui. E aqui é um confinamento de suínos, vocês veem aqui todo separadinho,
uma baia bem organizada, de metal aqui. Aqui tem uma ficha dela aqui com um controle. Vocês estão vendo bem bonitinho. Não lembra em nada uma granja de porco, né? Quando a gente fala de porco, pensa em chiqueiro, mas isso aqui lembra um chiqueiro? Não lembro. Bem organizado, bem tecnificado, né? Separados aqui ou individualmente. Isso aqui provavelmente é uma instalação de fêmeas em gestação ou fêmeas para cobrição, né? São matriz, né? Então elas saem daqui, são cobertas e ficam aqui até passar a gestação toda. Então a gente entendeu agora os conceitos, né, dos sistemas de produção: intensivo, extensivo, semi-intensivo, intensivo, superintensivo. Agora a gente vai entender alguns conceitos relacionados à espécie dos animais, um, das principais espécies criadas aí de produção animal. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, eu já falei isso no final falei um pouco disso no final da última aula, é a classificação taxonômica, né? Então, a classificação da espécie daquele animal. Então, por exemplo, cabra, ovelha e vaca. Nós temos aqui 3 espécies de ruminantes. Todos são da classe dos mamíferos, né? Tem aqui, ó, mamália. A família é a mesma, a bovidae para todas, tanto para o boi, para a ovelha quanto para a cabra. Aí a subfamília é a caprinae, que é para cabra e ovelha, e para a vaca é a bovina, ou bovinae, né? Que é do latim, é uma língua morta. Aí o gênero cabra, capra, que é da cabra, ovos, que é da ovelha, e bos, que é do bovino, né? E a espécie é o epíteto específico mais o gênero, né? Então, da cabra, capra hircus, da ovelha, ovos aires, e da vaca ou do boi é o bos taurus. O que é isso aqui? É o nome científico dessas 3 espécies. Mas é que eles são da mesma família, mas aí da subfamília já muda, né? Os gêneros dos 3 são diferentes, ó, os caprinos e os ovinos são da mesma subfamília, né? Mas os gêneros já são diferentes, então são espécies diferentes. Capraírcus, Ovsáides e Bostaurus. Esse é o nome científico do quê? Da cabra, da ovelha e dos bovinos. Então, essas aqui são as espécies, né? Dentro da espécie tem várias raças, como mostra esse esquemazinho aqui. E dentro de uma raça tem várias variedades, né? É o que a gente vai entender agora, por isso aquela classificação ali. Então a gente sabe o que é espécie, todo mundo lembra o que é espécie, lá da biologia, ensinava para a gente o que era espécie. Quem lembra? Ninguém. Vamos lá. Então, basicamente, espécie é um conjunto de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes viáveis e férteis. Nesse caso, que a gente está falando de animais, então é um conjunto de organismos animais, né? Capaz de se reproduzir e originar descendentes viáveis e férteis. Né? Então, a gente vai pegar a espécie bovina, né? São animais que vão cruzar entre eles, geram descendentes, esses descendentes são férteis, capazes de cruzar novamente e gerar outros descendentes. Aí dentro da espécie tem várias raças. Por exemplo, né, peixe. A gente tem várias raças espécies de peixe ou raças de peixe. Aves, espécies de peixe ou espécies de aves ou raças de aves. Então são espécies, são raças diferentes. E dentro das raças ainda tem um conjuntos que são diferentes lá, são iguais, né, porque são da mesma raça, mas são diferentes entre eles, que são as variedades, né? Isso em suínos e aves são bem evoluídos no melhoramento genético, nós vamos ver. E o que é uma raça, já que a gente entendeu o que é uma espécie, né? Raça não é nada mais do que o conjunto de indivíduos da mesma espécie, não sei, essa raça, aqui no desenho, né? Eu tenho a raça, vou colocar aqui, né? Esse letra aqui não deu, vou botar aqui uma clara, amarela. Eu tenho a raça aqui 1 e a raça 2. São da mesma espécie, é a espécie única aqui, né? Mas são raças diferentes. Então, são da mesma espécie, com origem comum, né? Se é a mesma espécie, tem a mesma origem.
Finalidades econômicas definidas geram descendência com mesma característica de produtividade e distintas particularidades. Por que eu botei isso aqui? Porque aqui tem um termo muito comercial também, para lembrar de uma coisa. As raças, elas têm alguma diferença entre elas, e essas diferenças hoje em dia, na animais de produção, são mais voltadas a algum interesse econômico, uma finalidade econômica. Eu vou trazer aqui agora para o bovino, né? Então, vacas leiteiras, né? Por exemplo, eu tenho a raça holandesa e a raça G. Todas elas são tudo a mesma espécie bovina, mas são raças diferentes. Aí o povo quer falar, não, não quero nem G, nem holandês, eu quero uma outra raça. Ah, mas por que eu quero outra raça? Ah, porque eu quero uma raça que produza muito leite igual a holandesa produz, mas que seja fácil de criar e resistente à rústica, né? Resistência a doença, não adoece e não se estressa com calor também e não pega muito parasitas como a G. Então, o que que fizeram? Vão fazendo cruzamento entre elas até chegar numa raça sintética, né? Ou cruzamentos, como se fala, comerciais. E aí já é uma finalidade econômica, né? Mas pode ser uma característica natural, por exemplo, uma pelagem. Tem uma raça aqui, uma espécie que ela tem uma raça só com um pelo marrom, outra só com um pelo branco, né? E é uma coisa natural dele. Então, eles têm características em comum, porque são da mesma espécie, mas devem ter algumas coisas diferentes, ou seja, particularidades distintivas, ou seja, particularidades que diferem ele da outra raça. Ah, qual que é essa raça aqui? Não é a mesma da outra, porque essa aqui ela sempre tem uma pele malhada, né? Tirou a pele, tá tudo igual, mas a cor da pele é diferente, então já é raça diferente. E dentro das raças ainda tem as variedades. Nós vamos entender ainda o que são essas variedades. Mas antes eu coloquei um exemplo aqui para a gente entender dentro da espécie bovina. Então, a espécie bovina é todos os bois que a gente conhece, são tudo a mesma espécie. Só que aqui eu dei exemplo diferente, ó, Nelore e Angus. A gente pensa, não, são espécies de bovino diferentes. Não, são raças diferentes. Nelore é uma raça, Angus é outra raça, mas todos são da espécie bovina. Dentro do Nelore, a gente tem a variedade padrão e a variedade mocho. A padrão é com chifre, né? E a mocho é sem chifre. Dentro da Angus, a gente tem o Red Angus, tem a pelagem mais vermelha, escura, né? E tem a Black Angus, que tem a pelagem mais preta, né? Mais escurão, assim, mais preto mesmo. E outra aqui é mais avermelhado. Então, aqui são duas raças diferentes da Angus, e duas variedades diferentes da Angus, e duas variedades diferentes da Nelore. E são duas raças diferentes, mas da mesma espécie. Então, creio que com esse exemplo dá para entender bem. Quem não está entendendo esses nomes, Nelore, Angus, não sei o quê, eu vou passar um trabalho para vocês entenderem melhor essas raças, né? Então, mas já sabe, lembra que aqui, ó, raça, depois da espécie vem a raça, depois a variedade. Então, tá aqui. Então, Nelore é uma raça de bovino, Angus é outra raça de bovino, elas são bem diferentes uma da outra. A Nelore, ela é grande, caneludo, pelagem branca, tem um cupim. A Angus, não, como já fala aqui, ela pode ser vermelha ou preta. É animais mais baixos, mais arredondados, mais carnudo, né? As pernas, os membros mais curtos. Qual é o padrão desse aqui? Esse aqui praticamente é quase a mesma coisa. A diferença é que um aceita mocho e o outro é o padrão, que é com chifre. Chifre curto, pontudo. Angus, praticamente a mesma coisa. A diferença é que esse Red Angus, né, como o nome sugere, é uma pelagem vermelha uniforme, ou seja, todo vermelho no corpo do animal. E esse outro aqui é todo preto, a pelagem do animal. Então, agora nós entendemos a diferença de uma variedade para outra, né? Então, o que é uma variedade? É um conjunto de indivíduos da mesma raça que destas se diferenciam por um ou mais caracteres de ordem morfológica decorrente das condições ambientais ou de certas mutações que foram fixadas pela seleção artificial. Ou seja, vão diferir de uma raça para outra por quê? Por alguma característica, na maioria das vezes, morfológica relacionada à forma, ou decorrente de modificação do ambiente onde eles são criados, ou de mutação, ou seja, da genética. Ou seja, que essa variação de uma variedade para outra vai ser em função da forma dele. Por exemplo, um tem chifre, um outro não tem, ali é a forma.
variação em relação das condições ambientais. Um foi, por exemplo, foi criado no frio, outro no calor. Então, eles vão se adaptar para ser teu corpo de um jeito ou do outro. Aí vai ficar em raça diferente, mesmo seja da mesma espécie. Ou de mutações, que é mudança genética que tem na hora que estão se reproduzindo, né? E que muitas vezes, na maioria das vezes, da imagem de produção são fixados de forma artificial, ou seja, a gente escolhe. Eu quero, né, Lori Motion, então vamos reproduzir esses que têm menos chifre e que quase não, ou os que não nasceram chifre, para ver se padroniza o animal nascendo toda vez sem chifre, né? Só um exemplo. Galinha, a galinha tem aquela plenagem bem bonita. Vamos reproduzir só essas que têm essa plenagem aqui para elas aumentarem aqui e conseguirem passar essa característica de uma para outra. Então, isso é uma seleção artificial da característica de uma variedade, né? Então, nós vimos os conceitos agora de espécie, raça e variedade. Por que que a gente viu esse conceito? Porque isso é muito comum dentro da produção animal. Por exemplo, suínos trabalham muito em cruzamento industrial entre raças diferentes, né? Aves entre variedades diferentes, linhagens comerciais que têm várias variedades no mesmo sangue, né? Do cruzamento artificial. Bovinos também, eu dei o exemplo de bovinos, vocês viram, então quem trabalha no campo, conhecer um pouco da raça já é um pouco de conhecimento da área de produção, né? Porque você vai mexer com bovino, você olha lá, você não sabe diferenciar se é um Nelore, se é um Gis, se é um Angus, é um sinal que você sabe muito pouco sobre aquela atividade, né? Então você tem que conhecer um pouco das raças e das suas variedades, ok? E das principais criações animais, finalmente chegamos nelas, né? Então, aqui eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo, depois eu continuo de novo aqui. Parar a gravação aqui, só um minuto.